Bom dia, eu me chamo André. E o outro componente da dupla é o Lucas. Nós iremos falar um pouco sobre programação e lógica. Os principais pontos que nós iremos abordar alguns conceitos sobre programação e lógica, paradigma de programação, paradigma lógico, planner, prologue e lógica de predicados. A programação em lógica, ela é um paradigma de programação que faz o uso da lógica matemática. Em 1958, John McCarthy foi o primeiro a publicar uma proposta do uso da lógica matemática na programação. A primeira linguagem lógica foi o Planner, só que a linguagem lógica mais conhecida atualmente é o Prolog. A lógica ela é eficiente para demonstrar se uma questão é verdadeira ou falsa. Próximo. Paradigmas de programação. Os paradigmas de programação é um meio de classificar uma linguagem baseado na sua funcionalidade, e uma linguagem pode ser classificada em vários paradigmas. Os paradigmas são modelagem de escrita de códigos que podem ser aplicados em várias linguagens. Um paradigma de programação vai fornecer uma determinada visão que um programador possui sobre a estruturação e execução do programa. Por exemplo, uma programação orientada a objeto, os programadores podem abstrair um programa como uma coleção de objetos que interagem entre si, enquanto uma programação funcional, os programadores devem abstrair o programa como uma sequência de funções executadas de modo empilhado. Um paradigma. Volta lá, Lucas. O paradigma ele pode ser entendido como uma estrutura a qual a linguagem deve respeitar e dependendo do objetivo proposto, a solução que a linguagem oferece, dependendo do objetivo proposto, a solução que a linguagem oferecerá vai obedecer o tipo de paradigma. Portanto, o que vai definir o paradigma utilizado será a tratativa dada ao problema. Próximo. A programação em lógica, ela é um formalismo lógico computacional que se fundamenta em três princípios básicos, que é o uso da linguagem formal, as regras de inferência e uma estratégia de busca. O uso da linguagem formal, o uso da linguagem formal, ela, diferente da linguagem natural, ela é precisa. Ela vai ter uma sentença, vai ser objetiva e tem um significado único. Tem uma sintaxe e uma semântica bem definida. Já uma linguagem natural, a diferença da linguagem formal para a natural, que a linguagem natural ela pode ser ambígua. Tem um duplo sentido em determinada sentença e a formal não.
As regras de inferência é um, é um modo de, através das regras de inferência, pode fazer a manipulação semântica que vai permitir criar novas formas a partir de outras existentes. E elas são simular formas de raciocínio válidos. Um exemplo de regras de inferência pode ser o modus ponens. Aqui eu vou citar um exemplo de uma regra. Tipo, se nevar faz frio. Pode ser tipo, inferido como uma premissa A. Está fazendo frio? Não. Se nevar, faz frio. Está nevando, logo faz frio. A pessoa pode inferir como se A, que é se nevar, faz B, implica em B, que é faz frio. Se a gente concluir A, também dá para concluir B. Próximo. Um paradigma lógico, ele também vai ser considerado restritivo. Ele é muito utilizado para aplicações de inteligência artificial. Esse paradigma chega no resultado esperado a partir de aplicações de lógica matemática. A ideia básica da programação, da lógica de programação, da programação em lógica, é oferecer um arcabouço que permita inferir a conclusão desejada a partir dessas premissas. Vai, vai ser representado com conhecimento disponível de uma forma que seja computacionalmente viável. Um paradigma lógico é tanto distintos dos demais paradigmas e deve, ele se distingue dos demais paradigmas e deriva do declarativo. Fundamentalmente, ele utiliza formas lógicas simbólicas como padrão de saída. E a partir daí, ele realiza inferências e produz os resultados. Agora o Lucas vai explicar um pouco sobre o Plummer. Oi pessoal, eu sou o Lucas, do tema Programação em Lógica, e eu vou falar um pouquinho da linguagem plena, que foi a primeira linguagem de programação lógica. Ela permitia a invocação de padrões de planos procedimentais de acessões de objetivos, mas com a necessidade de adaptação, né, ao sistema de memória então, da época, que era muito limitada, quando ela foi desenvolvida, precisou de uma adaptação, porque a linguagem ela utilizava estruturas de controle, né, de backtracking, de uma forma que apenas um único caminho computacional podia ser armazenado de vez, que limitava muito a linguagem, até então por causa do custo de memória na época, né, que era muito limitado, era muito caro computacionalmente. Precisou ser adaptada. Em seguida vem o Prolog, né, que ele foi desenvolvido como uma simplificação da linguagem plena. O Prolog, né, ele permite a invocação orientada a padrões apenas a partir de objetivos, e o Prolog também é baseado em backtracking. O nome Prolog para a linguagem concreta foi escolhido por Philippe Rousseau como uma abreviação de Programmation Logic. Ela foi criada por volta de 1972 por Alan Komerhauer e Philippe Rousseau também, baseado no conceito de Robert Kowalski das cláusulas de Horn, né? A interpretação procedimental das cláusulas de Horn. Para entender um pouco melhor o que são as cláusulas de Horn, né, podemos definir elas como uma cláusula, né, uma junção de literais, no caso, com o máximo um literal positivo. Um exemplo aqui de Prolog, que a gente vai mostrar também em alguns compiladores, alguns exemplos em prática. Para entender melhor um pouquinho do Prolog, Prolog é uma linguagem declarativa, né, que... Vamos entender o que é isso.
Ao invés do programa ele estipular uma maneira de chegar a uma solução, né, no passo a passo, como é mais comum, né, como acontece nas linguagens procedimentais ou orientadas a objetos, o Prolog ele fornece uma descrição do problema que se pretende computar utilizando uma coleção de fatos ou regras, né, que é a base de dados que é informada a ele, né, que indica como deve ser resolvido o problema proposto. Então a gente pode ver aqui uns exemplos. O Prolog ele é mais direcionado ao conhecimento do que aos próprios algoritmos. Além de ele ser uma linguagem declarativa, outro fato que difere das linguagens até então é que nós temos como C, Python, o Java, por exemplo, que é mais comum, né, de ser utilizadas, elas não possuem estruturas de controle, como o if, else, o do, while, o ciclo do while, for, switch, que estão presentes na grande maioria das linguagens de programação. Eu acho que isso é um fato que faz com que o Prolog seja um pouco esquecido na realização de muitos programas de computadores, em alguns softwares, por causa essas estruturas de controle facilitam muito o processo. É mais simples do que ter que explicar, como se fosse explicar a linguagem, né, o estrutura de controle, porque no Prolog a gente tem que utilizar outras maneiras de se aplicar isso. Né? No programa Prolog pode utilizar metodologias para declarar como o programa deve atingir seu objetivo, né? O programa Prolog ele pode rodar em um modo interativo, que o usuário pode formular os queries, como a gente vai mostrar daqui a pouco na prática, utilizando os fatos e as regras que são informadas a eles para produzir a solução através do mecanismo de unificação. Agora o André vai mostrar aqui um exemplo para a gente. O exemplo que o André vai mostrar aqui é o do gato Félix. André? Aqui, o exemplo que eu vou mostrar, a preposição, ela se baseia em fatos concretos e conhecidos. Uma regra de inferência, ela se define como deduzir uma preposição, e a busca vai ser uma estratégia para o controle da inferência. O exemplo que eu vou citar é o do gato Félix, que é gato, Félix é um gato, todo gato é um felino. Félix, a pergunta é Félix é um felino. A preposição aqui vai ser Félix é um gato. A regra de inferência, todo gato é um felino. E o que nós vamos buscar é saber se Félix é um felino. O Lucas vai demonstrar esse exemplo no Prolog. Aqui, na lógica de predicados, nós temos que para todo x gato, né, esse x é um gato, implica que esse x é um felino. Então temos que Félix é um gato, né? Félix no caso é o x. Então, e Félix também é um felino. Então, vai mostrar aqui no Strawberry Prolog, primeiramente. Primeiro, nós vamos digitar aqui, né? Ele de uma forma que o Prolog entenda. Então, a gente coloca ao contrário do que está ali na lógica de predicados, né? Felino. Define primeiro felino, que é o x. Que até então a base de dados a gente não sabe que é o Félix que nós estamos falando. Implica que ele é um gato. Todo gato é um felino, né, no caso. Que aqui é o contrário. Então definimos Félix como um gato. Sempre é importante colocar o ponto no final. Como o ponto e vírgula, né, acontece em outras linguagens. No Python não precisa, mas ponto e vírgula no C, por exemplo. E aqui a nossa pergunta, nossa busca, como o André bem explicou. Colocamos aqui a interrogação e o traço. Felino e Félix. Está perguntando aqui a nossa base de dados, né, através desse query, como a gente falou, se o Félix é um gato. Se o Félix é um felino, no caso, porque a gente definiu que ele é um gato, e pode esperar dar um yes aqui no output. Como você pode ver, deu um yes, né, no caso um true. A gente pode ver em outros compiladores, vai mostrar também. A resposta foi como é esperado, então Félix é sim um felino. Agora a gente vai para outro exemplo. A gente vai explicar o exemplo aí para outro compilador. Temos aqui a abordagem que a gente decidiu tomar é a da árvore genealógica. No caso aqui temos que João e Maria.
João e Maria são pais de Paula, são pais de Paula, mas Maria é mãe de Ana, não João, só Maria. O pai a gente não conhece na nossa base de dados. Paula também, sendo mãe, né? No caso Maria agora é avó, João também é avô. Paula é mãe de Júlia e mãe de Pedro. E Paula também é avó, porque Pedro teve um filho chamado Tiago. Agora tu vai ver aqui outro compilador, né? Para entender um pouquinho melhor a diferença dos compiladores, vai mostrar umas coisas interessantes desse outro compilador. Tá usando aqui o SWI, né? O compilador online. Interessante ver que a sintaxe das questões ela varia de acordo com os compiladores existentes, mas basicamente é um fato antecedido de um ponto de interrogação, que está aqui no espaço do query, com o comando apropriado para o compilador que a gente está usando. No caso, tem que adaptar o compilador, mas são muito parecidos, mas a gente vai mostrar um pouquinho do output que é diferente. Primeiro, a gente precisa definir nossa base de dados, né? É o básico para a execução de um programa em Prolog é definir a nossa base de dados. Então, a gente tem aqui, vai usar gerou para definir quem é pai de quem, né? Então, no caso, João, Paula, coloca o ponto no final, para informar que encerrou essa linha. Gerou também Maria e Ana. No caso aqui, temos João, é pai de Paula, e Maria... Eita, botei Ana, botei errado. É Paula também. Ana é depois, vai ficar mais fácil de entender. Maria é mãe de Paula, então no caso eles são os pais de Paula. Gerou vai funcionar assim: pai, filho. No decorrer do programa a gente vai entender melhor, mas vai funcionar assim o tempo inteiro. Então a gente coloca aqui gerou também. Maria, somente Maria, no caso do João não é. Mãe de Ana. E agora, como a gente falou na nossa base de dados, se vocês estão lembrados, na nossa árvore lá, né, tá passando aqui para a base de dados. Paula também é mãe, então a gente coloca aqui primeiro gerou, aí coloca Paula, que ela é mãe de Júlia. E Paula também é mãe de Pedro. Vou colocar aqui como a gente explicou, né, Paula, mãe de Pedro, porque vai funcionar assim a base de dados inteira. Pai e o filho. Importante deixar bem a ordem bem correta, porque na hora de a gente fazer o query aqui, né, a pergunta à base de dados, a ordem importa muito. Gerou, e o último é Pedro, que também tem um filho, se chama Tiago. É importante lembrar também que o Tiago aqui não tem H, porque se a gente perguntar lá diferente, né, da forma que está escrito, vai dar um resultado errado. É importante notar que está tudo minúsculo, porque eles não são variáveis, a gente está definindo aqui, no caso as variáveis vão em maiúsculo. Essa primeira pergunta vai consultar aqui a base de dados, uma pergunta errada. Está esperando um false aqui no nosso output, aqui no compilador. Então, já tem a interrogação, não precisa digitar como no Strawberry Prolog que a gente usou anteriormente. Coloca aqui João. Tem que colocar a função gerou. Colocou a função gerou, coloca João, vírgula Tiago. João não é pai de Tiago, a resposta esperada é um false. É um false aqui no output. Ele rodou e deu um false como esperado, porque João não é pai de Tiago, ele é bisavô de Tiago. Agora aqui a gente vai com a resposta certa, esperando um true, né? Para saber se está funcionando tudo ok mesmo. Maria, por exemplo, ela é mãe de Paula. Isso é verdadeiro, então a gente espera um true aqui na saída. True como esperado. Vamos aqui agora para outra pergunta, e aqui vai um conceito interessante do Prolog. Como a gente já mostrou, né? Quando a questão é feita, o Prolog realiza uma busca na base de dados. Vamos entender o que aconteceu até agora, né? Na sua base de conhecimento, ele busca esse fato que seja igual ao da questão. Se está aqui e a pergunta foi resposta verdadeira, né? Ele vai retornar um yes ou um true, ou um no, seria um false também, né? Como funciona nesse compilador. Aqui vamos explicar um pouquinho incluindo uma variável. A gente vai colocar aqui gerou. A gente vai fazer agora uma pergunta mesmo, assim, né, colocando um incógnita para nossa base de dados. Se Pedro... Quem é filho de Pedro? A gente coloca aqui um X que é um incógnito, né? A gente não sabe, a gente está perguntando na base de dados. Você pode esperar que ele mostre nesse X quem é o filho de Pedro. Aqui ele informou o X como Tiago. O que é que a gente pode ver aqui, né? Que no Prolog uma variável não é como um container, né? Cujo valor pode ser atribuído
como ocorre geralmente nas outras linguagens, como C, por exemplo, Python, Java, como eu já dei outros exemplos aqui. Quando a gente instancia um objeto a ela, a mesma não pode ser modificada. Então aqui, ó, o X é o Tiago. Ele entendeu que o filho aqui, que a gente perguntou do Tiago, do Pedro, é o Tiago. Então esse X é seu Tiago. Vamos usar aqui isso para outras questões. Por exemplo, uma forma interessante desse compilador aqui online é essa. Gerou. Coloca aqui Paula. Quer saber quem são os filhos de Paula? Note que Paula tem mais de um filho. Então, vamos ver o que acontece aqui. Gerou... quem foi gerado por Paula, aqui na nossa pergunta, né? Gerou Júlia. Júlia tá aqui, tudo ok. Mas e Pedro? Nesse caso, nesse compilador, te dá um next e aparece. Então, esse X, Júlia, né? E Pedro são filhos de Paula. Para a gente apresentar a árvore completa, usando as variáveis também, nós colocamos assim, gerou o X e o Y. Ele vai apresentar toda a árvore pra gente. Então, damos o run. João, ele é pai de Paula. No caso, o Y vai ser o filho e o X vai ser os pais, como a gente falou. Assim, para entender melhor, né, como está funcionando aqui o nosso programa. Damos um next, Maria também é mãe de Paula. Então, o X o pai, os pais, né, e Y o filho. Maria é mãe de Ana. Paula é mãe de Júlia. Paula é mãe de Pedro. E Pedro é pai de Tiago. Aqui, outra coisa importante que a gente falou aqui das estruturas de controle, né? Para a gente montar uma lógica mais específica nas questões, nós podemos utilizar os conceitos de conjunção e disjunção, né? Como funciona em várias linguagens, que é equivalente ao AND e ao OR. Na programação em geral. Para a gente realizar essa consulta mais avançada, nós separamos os fatos por vírgula, no caso de uma disjunção, né? Seria um AND, um I. Ou ponto e vírgula no caso de disjunção, o OR, ou em português o OU. Vamos mostrar aqui um exemplo da conjunção com o I. Quer saber aqui se são irmãos. Então, no caso, para ser irmãos, ele tem que ser do mesmo pai. Então, o pai gerou, vai usar aqui Paula, gerou Júlia, a mãe, né, no caso. Paula gerou Júlia e gerou Pedro. Então, a gente vai informar com uma vírgula para a nossa pergunta. Então, a gente coloca aqui gerou Paula X. Não, ao contrário. O X gerou o Júlia, né? Que tá querendo saber do filho. Júlia. E gerou. Esse mesmo X gerou Pedro. Então a resposta esperada para esse X é Paula. Como esperado, o X é Paula. Pra gente ver aqui, por exemplo, o avô. São os avós, né, no caso. Gerou X e Y, né, que são os pais. X e Y. E agora gerou. Deixa eu terminar de digitar e explico melhor aqui o que é que vai acontecer. O Pedro, né, no caso, não quer saber quem são os avós dele. Porque Paulo aqui não tem os avós informados. Paulo tem o pai. O que é que tá aqui? Pai e filho. E esse filho tem outro filho que se chama Pedro. Então a gente vai descobrir quem são os avós nesse X. Da run. Então aqui, ó. João é pai de Paula. Maria é mãe de Paula. Então em cada X está os avós. Então a forma de apresentar a base de dados completa. A gente colocando gerou. João a gente forma o avô, né? João gerou o Y. A gente coloca o I. Gerou. Não foi o parênteses. Gerou. Esse Y que foi gerado por João gerou um X. Sempre maiúsculo porque ele informa que é um incógnito a base de dados, ao programa. Júlia é filha de Paula. E Pedro é filho de Paula. Informou aqui no X quem são os netos de João. Então, a gente pode ver aqui, né, como foi aplicada a nossa base de dados que temos aqui no programa. E você pode perceber as funcionalidades do Prolog no geral e de todo o paradigma lógico, como ele funcionou, né? Quando quiser pontuar mais alguma coisa, a apresentação. Porque é interessante perceber, né, essas formas novas, porque está acostumado geralmente com outros paradigmas, né, orientado a objeto.
pode ver o poder de um paradigma lógico, porque para implementação de muitas coisas, o Prolog vai ser bem mais simples que outras linguagens com outros paradigmas. Então, a gente agradece a atenção de todos e encerramos aqui nossa apresentação.